Pessoal, boa noite, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É sempre um enorme prazer estar em contato com vocês. Hoje nós vamos iniciar a tolerância. O que vem a ser tolerância, para que serve, enfim, onde a tolerância é utilizada no desenho técnico, tá bom? Ok, vamos em frente. Então, pessoal, tolerância dimensional, está dizendo tolerância da dimensão. Diz o quê? É o valor da variação permitida na dimensão de uma peça, seja a peça 50, ela tem uma dimensão máxima e uma dimensão mínima. O que ele diz aí, em termos práticos, é a diferença tolerada. Se tolera essa diferença entre a dimensão máxima e mínima de uma dimensão nominal, que eu já falei, seria 50, um exemplo. E a tolerância ela é aplicada onde? Na execução de peças em séries e possibilita a intercambiabilidade delas, ok? Tem lá no desenho aí, ó, dimensão máxima, dimensão mínima. D maiúsculo com N minúsculo e D minúsculo com N minúsculo. Dimensão mínima, dimensão máxima, tá? Aqui, 6T, 6T, e a gente vai seguir adiante para entender mais aprofundado o que é tolerância dimensional. Então, pessoal, agora vamos entender o conceito. É bastante interessante vocês prestarem bem atenção nesse conceito, que lá no final vai ter alguns exercícios praticamente envolvendo esses conceitos. Então, vamos lá. Ele fala aí, medida nominal, é a medida representada no desenho. Está lá 40, medida cheia lá, é a medida nominal. Medida com tolerância, já está falando, é a medida com afastamento para mais ou para menos da medida nominal. Ok? Como vocês veem aí, 40 mais 0,3, 40 menos 0,2. Tem para mais e para menos. Medida efetiva, que vem a ser, é a medida real da peça fabricada. 40,024. Ok? Dimensão máxima, é a medida máxima permitida na fabricação. Se vocês olharem um pouquinho lá para cima, vocês veem aí, ó, 40 mais 0,3. Então, a dimensão máxima permitida é 40,3 décimos. Vamos lá para a dimensão mínima. É a medida mínima permitida da fabricação. Agora já é a inversa. É 40 menos 0,2. Seria 39,8. Só uma continha de somar e de subtrair. Entendido? Afastamento superior é a diferença entre a dimensão máxima, que é o 40,03, e a medida nominal, que é os 40. Então, essa diferença aí vai dar o afastamento superior, que está na segunda, lá em medida de tolerância, 0,3, ok? Afastamento inferior é a diferença entre a dimensão mínima permitida, que é 39,8, que nós vimos, e a medida nominal. Então, 39,08 menos 40 vai dar menos 0,2. Faltou o menos aí do sinal de menos aí nessa resposta. E campo de tolerância, que vem a ser o campo de tolerância, é a diferença entre a medida máxima, 40,3, e a medida mínima permitida, 39,8. Isso dá igual a 0,5, ou seja, é o campo entre a máxima e a mínima. Ok? Então, esses são os conceitos básicos para que a gente possa desenvolver a nossa atividade dentro do desenho técnico. Vamos em frente. Então, agora nós temos aí duas figuras com as indicações, né? O que acontece? Afastamentos indicados junto das cotas nominais e afastamentos gerais indicados abaixo do desenho, né? Então, você tem a primeira figura aí, ele tem os afastamentos, é 24,006 mais ou menos, 20 mais 0,2, 0,1, 40 mais ou menos 0,25 e lá o 12, né? Porém, nessa outra figura, tem exatamente os afastamentos, porém, ele fala sobre afastamento não indicados, tipo o 40, como ele não está indicado, ele vai atender a o que ele está falando aí, mais ou menos 0,25. Então, o 12 tem, o 20 tem, né, ao lado o afastamento,
Porém, quando ele não está indicado, ele segue a regra aí de 0,25. Ele diz aí a origem do furo e do eixo provém da importância que as peças cilíndricas têm nas construções mecânicas. Na prática, porém, os termos furo e eixo são entendidos como medida interna, no caso do furo, e o eixo medida externa, respectivamente. Vamos em frente. Então, pessoal, está aí demonstrado que as tolerâncias podem ser representadas de duas formas, por afastamento e pela ISO. Afastamento, vem lá o número 30 e vem dizendo mais ou menos quanto é a medida de tolerância. Já na norma ISO, vem 30 e a letra, né, se for furo, letra maiúscula, se for eixo, letra minúscula, H7. Né? Então, é o sistema de tolerância adotado pela ABNT, que é o ISO. E lá embaixo vocês veem o seguinte, ó, ela é representada pela letra, posição do campo de tolerância e numeral. 35, H7, H é a posição do campo de tolerância, que a gente vai ver mais na frente, e qualidade do trabalho é 7, também vamos ver mais na frente. Só isso que está dizendo nesse slide aí, que é a tolerância por afastamento e pela norma ISO, que nos slides seguintes a gente vai identificar com mais precisão. Ok? Então, dando sequência ao que a gente viu no anterior, o 30H7, né? Vamos logo ver para eixo, seria 30, está entre 18 e 30, né? Aqui na seta da esquerda, cruza com a linha horizontal com a linha vertical de H7, e você vai achar 0 menos 0,21. O que é isso? É 30 só e 30 menos 0,021. Ok? Vamos agora ver a segunda tabela, que é para furo. Como é que fica? O mesmo raciocínio aqui, gente. Ó. Seta à esquerda, 18 e 30, está aqui. Diâmetro 18 e 30, diâmetro é 30. Seta lá em cima, H7 para furo. Né? Cruzando as duas, vai encontrar aí 0 e mais 21. Lembre-se que no eixo nós encontramos 0 menos 0,21. Aqui no furo nós encontramos 0, ou seja, 30 mais 0,021. Ok? O entendimento é esse. A consulta da tabela é simples assim. Vamos em frente. Esse slide aqui ele fala sobre campo de tolerância. O que é isso? É os valores que compreendem as dimensões máxima e mínima. Você vê aí a tabela de furo, a tabela de eixo, furos. É letra maiúscula, eixo, letra minúscula. Né? Aqui tem dois exemplos do lado. Um eixo, 22H7, a gente viu com 30 lá, agora vamos ver com 22. Outro exemplo para praticar bem a tabela. E o furo com 22H maiúsculo, 7. Ok? Isso aí a gente vai consultar a tabela para entender como é que vai ficar nesse caso de 22, novamente com H7. Ok? Vamos verificar a tabela. Então, pessoal, bem simples. 22, o diâmetro de 22, lá do exemplo anterior, está dentro entre 18 e 30, ok? Então, a seta indicando aí 18 e 30. Aí, cruza com a linha do H7, estou falando aí para o eixo primeiro. Então, cruza com a linha H7, descendo, vai dar exatamente 0, ou seja, 22 só, mais nada, e menos 0,021. Bem claro, bem prático. Vamos para o exemplo do furo. Então, o furo, mesma coisa. A seta está lá, 18, 30, porque 22 está entre 18 e 30. Aí vai lá em cima, ó, veja que a letra é maiúscula. H7, isso aí para furo, né? Então, H7, desceu, cruzou, vai dar exatamente 0 e mais 21. Vocês lembram que no eixo deu 0 menos 21. Já no do furo tem 0 mais 21, ou seja, o furo é maior, 21 centésimo, 21 milésimos para entrar o eixo e ficar um ajuste deslizante. Ok? Vamos à frente.
Pessoal, olha, essa qualidade do trabalho dentro do desenho técnico, ela vai só mostrar o grau de tolerância, né, do acabamento, das diversas peças, de acordo com como e onde a peça vai ser aplicada. Então tem essa tabela aí, que vai de IT01 até 16, são 18 campos, na verdade, para eixos e furo. É só, no desenho vem lá indicado, verificar qual é o IT e consultar a tabela. Simplesmente, só isso. A tabela simplifica com isso aí. Vamos em frente. Só aqui a gente fala sobre ajuste, que é a condição ideal, né, para fixação e funcionamento entre as peças, o subconjunto, a montagem, né, dentro de um certo limite. Então, as figuras aí embaixo você vê aí, ó, ajuste móvel ou folgado, ajuste incerto, aquele que tem uma certa interferência entre o furo e o eixo. Já o ajuste fixo ou interferente, ele tem uma grande interferência, né? Aquele que só é montado na prensa, no calor. Esses são os tipos de ajustes básicos, né, que a gente tem dentro da área industrial, ok? Mas na frente vamos ver outros tipos de ajustes. Go ahead. Então, agora nós temos uma tabela dos ajustes recomendados, né? Você vem aqui do lado esquerdo, tipo de ajuste livre, rotativo e deslizante. E é o exemplo, né? A montagem à mão, podendo girar, montagem na mão com facilidade, a montagem à mão com leve pressão. E daí, do lado direito, nas colunas, você vê extra preciso, mecânica precisa e por aí em diante, né? E vem os exemplos de aplicação. Vocês prestem atenção aqui, ó, que todos eles têm H7, H6, H8. Isso aí tudo a gente vai consultar na tabela, mas isso aí tem que estar no desenho bem identificado. Então, mecânica ordinária, aquela mecânica sem muita qualidade, H11, H11, H10 e por aí vai. Então, as peças elas deslizam com facilidade ou entram com alguma pressão. Esses são os tipos de ajuste recomendados, só para a gente entender para que serve ajuste de tolerância. Go ahead. Agora, mais uma tabela informando sobre ajuste. Justo, aderente, forçado leve, forçado duro, a pressão com esforço, aquele que eu falei para vocês, que é na prensa ou no calor, né? E também a mesma coisa do lado vem H6, H5, H6, P6, H7, P6, H7, J6. E lá na outra coluna lá vem o que é recomendado, encaixe fixo de precisão. Isso aí é só para vocês entenderem a aplicabilidade desse ajuste de tolerância que nós temos que identificar quando estiver fazendo o desenho técnico. Ok? Vamos em frente. Enfim, chegamos aos exercícios. Vocês vão praticar agora. Então, tem um desenho, tem a medida, mais ou menos, vocês vão identificar aí, calcular aquela continha que eu falei no primeiro slide, afastamento inferior e afastamento superior. Ok? Então, ali 12 mais ou menos 0,02. Simples assim. Vamos para o próximo exercício. Esse segundo exercício, vocês vão analisar a vista ortográfica, onde tem ali aquele rebaixo lá. 20 mais 0,5 mais 0,03. Então, vocês vão completar esses espaços aí, ó, afastamento superior, inferior, dimensão máxima, dimensão mínima. E depois, dentro das medidas lá, vocês vão analisar o que é que está dentro da cota. Isso aí nós vimos também no primeiro slide. Ok? Go ahead. Vamos para o próximo exercício. Nesse exercício aqui, vocês têm dois desenhos do eixo do furo. Vocês vão analisar a tolerância dele, né? 50 mais 0,025 do furo e 50 mais 0,025 mais 0,09. Para fazer a continha e responder lá nas alternativas de A até D, F quando o ajuste representar folga. Você vai fazer os cálculos, vai ver se entra com folga ou não. E I quando esse ajuste tiver alguma interferência. Então, A, B, C e D, para vocês exercitarem aí, fazer as continhas aí de matemática e responder. Ok? Vamos para o último
exercício. Bem, nesse último exercício, vocês vão calcular a tolerância dessa primeira peça aí, né? Ela está lá 16, menos 0,20, menos 0,41. Só fazer as continhas, aquela conta que a gente fez desde o início no primeiro slide, e responder aí qual é a tolerância aí dessa peça, né? Pode prestar atenção que dá menos e menos. Depois vocês têm que fazer um traço, né, nas medidas que se encontra no campo de tolerância dessa cota aqui, ó, 16 mais 0,18 menos 0,5. Então, o que tiver dentro do campo de tolerância, também fazendo as contas, vocês vão identificar e marcar aí, ok? E aí finaliza o exercício de vocês. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Deixo aqui meu muito obrigado para vocês e continuo dizendo que estou sempre à disposição, ok? Vocês podem me solicitar aí no Zap, da forma que vocês acharem melhor para poder tirar as dúvidas de vocês, ok? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado.